A diferença entre um sábio e um ignorante é a mesma que existe entre um homem vivo e um cadáver. Esta frase de Aristóteles, citada por Diógenes Laércio, um dos grandes responsáveis pelos registros da filosofia antiga, é realmente muito forte. Uma afirmação tão forte deveria fazer com que cada um fugisse da ignorância tanto quanto fosse possível. Fugir da ignorância tanto quanto fugiria da morte. Acontece que a ignorância é algo tão cruel, tão desconcertante, que faz o ignorante ignorar que seja ignorante. E por isso ele não se sente incomodado com a própria ignorância. Não foi por acaso que Sócrates foi considerado sábio, porque ele reconhecia que era ignorante. Essa questão tão básica da filosofia e tão antiga é ao mesmo tempo de importância capital e atual, sempre atual. É, na verdade, a questão que separa vida de morte. E ainda que se pudesse pensar que, ao se confrontar com a sabedoria, o ignorante viesse a perceber sua real condição, ainda assim ele pode tomar a sabedoria do outro como sendo ignorância e a própria ignorância como sendo sabedoria. Então, para ele, esse confronto estaria invertido. Como disse Salomão, não adianta dar ao tolo o valor da sabedoria. Ele não tem entendimento para valorizá-la. Salomão diz mais que o tolo proclama sua estultícia como se fosse sabedoria. Aliás, ele antecipa o dito de que a ignorância é atrevida, porque Salomão diz que o sábio teme certas coisas e se desvia delas, mas o tolo se encoleriza e se dá por seguro. E mais à frente ele diz que todo tolo é intrometido. Ainda mais porque, e aqui eu repito algo que já mencionei no outro momento, no dizer do matemático, físico, geômetra e filósofo René Descartes, o bom senso, ele diz, é das coisas do mundo a mais bem dividida, pois cada qual julga estar tão bem dotado dele que mesmo os mais difíceis de contentar-se em outras coisas não costumam desejar tê-lo mais do que já tem. É assim que ele coloca com essas palavras no seu livro O Discurso do Método. Numa palavra mais comum nossa, nós poderíamos traduzir isso como todos se sentem igualmente sábios, igualmente racionais. O problema é que, embora as pessoas se sintam, não são, ao menos nem todas, e talvez apenas poucas. Esta série de provérbios, de filosofias sobre a pessoa ignorante demonstra que os tais ignorantes, ou mortos na comparação de Aristóteles, podem causar muitos males. Eles não são seres inofensivos. Então, os ignorantes vivem entre os vivos, assim como também os sábios morrem entre os mortos. E conquanto essa diferença seja imensa, ela não é facilmente percebida. Porque, usando a figura de linguagem aristotélica, o ignorante não sabe que está morto, nem se comporta como. E por isso, não raras vezes, esse morto pode ser mortal. E mortal não só para os vivos, como para os seus colegas mortos também. Aristóteles, numa de suas considerações expostas no seu livro A Política, mais especificamente no capítulo 11 do livro 3º, falando sobre os governos
ele se antecipa muito a filósofos como John Locke e Rousseau. Ele aponta a lei como a diretriz que deve governar sobre o governante. Mas então ele diz que é impossível que uma lei especifique tudo, e nem deveria querer isso. Uma lei que tudo especificasse seria como um mapa que contivesse todos os detalhes. E isso só seria possível se ele fosse do tamanho exato daquilo que ele quer representar. Isso não só não é possível, como é algo inconveniente, imprestável e absurdo. A lei também não pode nem deve tentar retratar os pormenores da vida. Isso significa que cabe àqueles que governam trabalhar nessas entrelinhas. É aí, nesse ponto, que Aristóteles diz que a lei cabe assentar com zelo as regras gerais, mas abandonar os detalhes à inteligência daqueles a quem cabe sua interpretação. Mas se esse tal inteligente não for inteligente o bastante, em toda administração há quem tenha esse dever de preencher os espaços, as brechas legais, e isso pode ser feito de modo satisfatório ou não. É importante lembrar aqui que Aristóteles compreende as diferenças que existem entre os seres humanos. E ele considera que a igualdade de direitos deva ser vista com cautela. E daí ele compara, por exemplo, como seria descabido que houvesse a igualdade na alimentação e no vestuário para pessoas que têm corpos diferentes. Em vez de um bem, isso seria um mal, isso seria prejudicial, ele diz. Podemos perceber que o governo deve estar aos cuidados de pessoas qualificadas, adequadas a essa função. Ele vai além disso. Ele diz que, assim como um tecelão, um construtor naval ou qualquer outro tipo de artífice precisam, antes de mais nada, antes de começarem o seu trabalho, disporem dos materiais necessários, aquelas ferramentas, aqueles instrumentos, aquela matéria-prima indispensável ao seu gênero de trabalho. Ele já deve ter isso de antemão, porque o produto da sua arte, o resultado da sua arte, será tanto mais perfeito quanto melhores forem estes materiais. Por exemplo, um pedreiro que constrói uma casa com um bom material, com boas ferramentas, essa casa poderá apresentar ali então a qualidade do pedreiro. Assim também, um bom médico, se ele tiver à sua mão os bons remédios, se ele tiver à sua mão um bom equipamento, bons aparelhos, ele também poderá fazer um trabalho mais próximo da perfeição, aquilo que a sua qualidade como médico pode atingir. Assim também, o governante precisa contar com uma matéria-prima adequada e o elemento essencial para o trabalho desse administrador, desse governante, é o próprio ser humano. Ou seja, são os homens com os quais ele vai trabalhar, pelo seu número e pelas suas qualidades. Elas precisam ser as que devem ser. O que Aristóteles está dizendo é que quanto mais pessoas qualificadas, melhor. Mas não adiantam só quanto mais pessoas. São necessárias pessoas qualificadas. A quantidade de homens qualificados, ele justifica dizendo que se 2 bons ouvidos e 2 bons olhos de uma pessoa podem ser muito úteis para a função administrativa,
quanto mais úteis serão se juntarem outros pares de ouvidos, de olhos, de mãos e outros cérebros à disposição do bom trabalho. Aristóteles fala da qualidade do povo, o povo com o qual o governante pode contar. Isso mostra o quanto a sabedoria faz diferença, não só nos que governam, como também nos governados. A falta dela é como um serrote torto, ou um bisturi cego, ou qualquer ferramenta que não tenha a qualidade esperada. Uma calculadora que dá resultados errados, por exemplo. Se o ignorante é como um morto, é então como uma máquina que não funciona. Mas, nesse caso, é como uma máquina que, embora não funcione, parece funcionar. Ela trabalha de maneira a destruir em vez de construir. Ela quebra onde deveria afiar, ela torce onde deveria esticar, ela finge sem saber que está fingindo e às vezes finge bem. Por isso que Salomão disse que não convém a este tipo de pessoa a boa fala, o dom da palavra, porque neste caso engana ainda muito mais. É como se fosse um motor que ronca bonito, soa bonito, mesmo quando está batendo. Vai deixar aquela família ou aquele motorista apenas que viaja contando com ele no meio do caminho. Eu sei que, como sábio, você já percebeu o mal que existe em permitir a um incapaz qualquer posição estratégica. Aristóteles considerava até que certas pessoas deveriam ser mesmo escravas, pois eram inaptas à liberdade. Nós não chegamos a tanto, mas entregar a administração de coisas sérias a quem não tem a competência para tal não é algo de pouca importância. Não é caso de ser cortês, de ser benevolente. Ao contrário, é caso de ser mau, pois o dano que este pode causar é muitas vezes maior que o bem que imaginaram lhe fazer. Aliás, só os não sábios poderiam fazer essa tolice, considerando-a sabedoria. Em cada reino que decaiu, é possível enxergar o quanto a qualidade dos governantes e governados foram a causa de sua queda. Assim também em cada empresa, em cada investimento. De qualquer forma, quando se trata de ser humano, nada é totalmente seguro. O próprio Aristóteles diz que dar autoridade ao homem é dar autoridade ao mesmo tempo à fera, porque há sempre o perigo de que a razão seja deturpada por outras forças que agem dentro e sobre o ser humano. Aristóteles lembra que a paixão corrompe os melhores dentre os homens, tornando perigosa a ação humana sobre a lei. Por isso, cada um deve vigiar a si mesmo, até porque o sábio de hoje pode ser o tolo de amanhã. Mas nem por isso o sábio de hoje deve entregar o comando, a administração ao tolo de hoje.